Ó Senhor Jesus, é o Evangelho, é a Tua palavra. E que alegria é compartilhá-la, crer nela, é saber que ela é viva, que ela carrega eficácia. Hoje eu quero ler com você, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versos 16 e 17. Olha só, que diz assim: chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoninhados. A Galiléia era um lugar carregado de muitas culturas diferentes, por isso o nome bíblico dela já, desde os dias do profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo, já era Galiléia dos gentios, círculo dos pagãos. Tinha gente de todo tipo de cultura ali na Galiléia, por razões diversas que eu não tenho tempo agora para explicá-las, mas eu as conheço muito bem. Além do que, a Galiléia era atravessada pela Via Maris, que levava todo o fluxo de comércio. Frequentemente vinha da Etiópia, entrava pelo Egito, atravessava o deserto, Quedar, aonde hoje é Petra, e passava por dentro de Israel, cortava a Galiléia por inteiro e ia sair na direção ou da Síria ou do Líbano, indo adiante para a Ásia Menor. Então, há muitos anos, e por razões também de interesse político, diversos, que não tinham a ver com nenhuma riqueza especial no lugar, mas sempre a ver com a geografia, com o posicionamento, com a importância na antiguidade do deslocamento, de provisões, de munições, de contingente bélico, de comércio, de tudo que você queira. Esse lugar, Galiléia, que significa círculo, se tornou um lugar de muitas gentes, de muitas mentes, de muita diversidade. E é justamente para esse lugar das muitas gentes e da muita diversidade, é para lá que Jesus vai. E ele fica aí, ele faz daí a sua casa, durante aqueles 3 anos e alguns meses de atividade explícita. Então, se diz que, tendo ele chegado em casa, na casa de Pedro, o que segue decorre dessa localização, Galiléia, casa de Pedro. Chega tarde, naquela que não era uma cidade metropolitana no sentido da grandeza, mas era completamente cosmopolita, apesar de não ser tão grande. Cafarnaum. Chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoninhados. E eu estava dizendo que a Galiléia era um lugar de muitas mentes, muitas culturas, um encontro de superstições, de crenças, de credos, de deuses, de impressões, de projeções de todos os tipos, há muitos séculos. E Jesus vai para esse lugar das camadas e camadas e camadas e camadas de projeção, de pensamento, e aonde também havia um denso manifestar de confusão mental, psicológica e espiritual. São esses muitos endemoninhados, essas muitas pessoas possuídas por espíritos que combatiam a própria identidade do indivíduo, ou possuídos por gênios e
construções pessoais de profunda angústia que se manifestavam como agonia suprema do indivíduo se identificar com a coisa mais de treva. É um lugar onde das pessoas, onde as histerias mais malucas também se manifestavam. É para esse lugar dos endemoninhados, que vão desde aqueles possuídos por espíritos malignos até aqueles que desenvolveram psiquismos ensandecidos, enlouquecidos, que se tornaram o fator preponderante na expressão psíquico-funcional da existência dessas pessoas, do comportamento delas. É neste lugar que Jesus está. E trouxeram a eles esses atormentados. E ele curou os mentalmente atormentados, meramente com a palavra, pela palavra. Expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Curou as mentes pela palavra. Essa palavra que no contexto da Escritura carrega a própria manifestação da divindade. Palavra. A palavra como razão, a palavra como sentido, a palavra como significado, a palavra como transferência de poder, a palavra como transferência de conhecimento, a palavra como transferência de sentimento, de emoção, a palavra como construção, a palavra como pedra, como matéria abstrata da construção invisível. A palavra. Por meio da palavra, todas as coisas foram criadas. E Jesus nos é apresentado como a palavra que se fez carne. A palavra como toda a inteligência divina, toda a sabedoria, toda a compreensão, todo o poder de intervenção. A palavra como a própria manifestação do que pode ser, do que pode acontecer em qualquer dimensão da existência. Essa é a amplidão do sentido de palavra. E aqui se diz que Jesus meramente com a palavra. Você vai encontrar em Marcos, capítulo 1, versos 32, 33, 34, a narrativa desse mesmo acontecimento, dizendo que ele meramente pela palavra. Mesma coisa em Lucas 40, 41, meramente pela palavra. Pela palavra, ele reorganizava as mentes perturbadas, expelia espíritos antagonistas, satanáses, adversários da lucidez, da paz, da calma mental, da autodeterminação, adversários da identidade pacificada, adversários de tudo quanto signifique ser humano sob os auspícios da confiança e da fé, que produzem na gente um trafegar pacificado na existência. Meramente pela palavra
ele apanhou esses mundos caóticos na mente dos indivíduos, essas emoções conturbadas, esses sentimentos angustiosos, revoltosos, esses turbilhões, essas tempestades, esses tufões de aflição, esses tornados de agonia na alma humana, e meramente pela palavra os expeliu, os tirou e curou a todos os que estavam doentes. Isso é uma coisa extraordinária. E aí se diz que ele fez isso com a palavra, mediante a palavra, pela palavra, para que se cumprisse a palavra. O que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades sobre si mesmo e sobre si próprio carregou com as nossas doenças. Essa palavra que cria, pois pela fé nós cremos que o universo foi criado pela lógica de Deus, pela expressão da vontade multiforme na produção de quaquilhões de possibilidades, existências infinitas de fato. Ele pela palavra criou tudo que a gente já conhece, tudo que a gente não conhece, tudo que ainda virá a ser. Por essa palavra que ele organiza também o caos da consciência e da mente humana. Desses seres perturbados por forças de demônios, de pulsões espirituais, psicológicas, das mais explicitamente malignas às mais sutilmente autoproduzidas. Tanto faz, a agonia é a mesma para quem sofre. E a palavra dele reorganiza esse mundo, expulsa o caos e põe sentido na vida. Cura pela palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda a minha vida adulta, desde jovem, eu não faço outra coisa a não ser crer no poder que a palavra tem de operar o inexplicável, o impossível e frequentemente completamente inacreditável, mesmo depois de realizado. Eu sei disso porque eu comecei crendo que era assim, mas eu também passei a crer que era assim porque eu fui vendo que era assim. E eu vi as dezenas, centenas, milhares, aos milhões, que a palavra, essa mesma que eu estou falando aqui, acerca dela, com essa energia, com essa luz, com essa convicção, com essa certeza, com essa autoridade, com essa densidade, com essa penetração de verdade e de confiança no dizer com o qual eu digo o que eu digo a você, essa palavra eu a tenho visto no curso de quase meio século arrancar as mais horrendas de todas as coisas de dentro das pessoas. É um expelir, é um jogar de dentro para fora, é um puxar e atirar para o absolutamente sem volta. Eu tenho visto para todo lado, vi e vejo. Aonde eu vou, ouço as histórias mais extraordinárias.
de como meramente pela palavra algo explode dentro do indivíduo, inexplicavelmente. Acontece. Produz um mundo novo. Faz surgir do vácuo, do vazio, do nada, do ser, algo completamente inexplicável. Eu ouço as pessoas me dizerem, eu estava assim há 20 anos, há 30 anos, buscando de todas as formas, em todos os recursos disponíveis, e nada me solucionava. Um dia, pela primeira vez, eu vi, e aquilo entrou em mim como uma mão e arrancou aquela agonia, aquela vontade de morrer, aquele medo, aquele desespero, aquela opressão, aquela perturbação. Foi tirada no momento, meramente pela palavra. O que eu estou tentando fazer? Gerar uma sugestão na mente de muitos aqui? Eu não sou disso. Eu creio no Espírito Santo mesmo. Eu creio que eu não estou só falando para você, eu creio que Jesus é o mediador entre mim e você, que o Espírito de Cristo está fazendo a mediação entre o que eu estou dizendo, com a convicção com a qual eu estou dizendo e a necessidade do seu coração. Para mim é tão real que é como se eu pudesse pegar. Eu sei, eu não tenho dúvida. Tem algo ardentemente sólido aqui dentro de mim, a respeito do que está acontecendo agora. Ardentemente sólido. Eu sei que tem algo acontecendo. E se eu saísse de casa e eu pudesse sair rodando por todos os lugares onde eu estou sendo visto e ouvido, eu iria ver com os meus olhos a reação que você está tendo, não por causa da sofisticação do que eu estou dizendo, mas por causa da verdade, insofismável verdade do que eu estou dizendo, e você está crendo. E porque pela primeira vez você começou a crer, uma chama de fé passou a se acender, foi acesa pela palavra em você. As coisas absolutamente impensáveis, como tirar o universo do nada e fazer toda essa beleza acontecer pela palavra do seu poder. A mesma palavra é que arranca o caos de dentro do nosso ser e diz, haja luz, e de repente explode uma criação de consciência diferente, de pacificação estranha e inexplicável. Para além de toda a filosofia, de toda a teologia, de toda a psicologia, acontece porque é vivo, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, porque penetra mente, psique, estruturas neurais, tanto quanto atinge a inescrutabilidade do nosso espírito, do nosso inconsciente mais profundo. Chega lá como voz alteradora, transformadora, criadora, meramente pela palavra. A palavra não é um livro, a palavra está aqui, viva. Você pode discernir que esta palavra é viva, que ela tem poder, efeito, capacidade de fazer acontecer, eficácia, e que ela penetra aonde ninguém penetraria, como está chegando em você agora. Senhor Jesus, eu peço que o milagre
que vai tomando os rostos e as faces, conforme as necessidades de cada um, que vai dizendo: é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Que esse milagre de pessoalidade, de miraculosidade individualizada pelo teu Espírito, aconteça agora no coração de milhares e de milhões de pessoas. De milhares e de milhões de pessoas. Em nome de Jesus. Assim é, assim está sendo. Não tem como não ser, porque é verdade. Amém e amém.